Olá, amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia! Que o nosso Deus e maravilhoso Pai abençoe ricamente o dia de cada um de vocês. Olha, o nosso Deus e Pai, ele é chamado de amor na Bíblia. A Bíblia diz que Deus é amor. Veja, ele não apenas tem amor, ele é o próprio amor. Ou seja, ele nos ama, ele sendo Pai, nos ama como filhos e Ele quer sempre nos abençoar, nos ajudar, nos auxiliar, mudar a nossa história, a nossa vida. Deus ele quer fazer tudo de bom por nós. Agora, para que a gente possa experimentar essa bondade de Deus, né? Para que a gente possa andar na saúde de nosso Pai Celeste, para que a gente possa prosperar nessa terra, para que a gente possa ter respostas às nossas orações, para que a gente possa ser cheio do Espírito Santo, para que a gente possa ser usado por Deus nesta terra, para que a gente tenha uma família vitoriosa e abençoada, né? Unida, servindo a Deus, como diz a Bíblia, para que a gente possa ter proteção divina, guia do Espírito Santo, ou seja, a direção do Espírito Santo para tomar as decisões corretas nesta terra. Gente, tudo isso Deus quer dar para a gente. Mas para que a gente tenha tudo isso, olha só, temos que ouvir a voz de Deus na Bíblia, ouvir o que Deus nos diz, porque na Bíblia Ele nos ensina como fazer para receber essas bênçãos todas. Deus, o nosso Pai, pela Bíblia, por meio da Bíblia, nos ensina quais são os perigos deste mundo, aquilo que não devemos fazer. Porque tem gente que não entende muito a palavra de Deus, então a pessoa, ela acha que porque Deus é amor, porque Deus a ama e ela tem consciência disso, então ela pode viver do jeito que quiser, né? No pecado, fazendo coisas que Deus desaprova, fazendo coisas que Deus proíbe até. Mas a pessoa, porque ela acha, né? Ela acha na cabeça dela, né? Que Deus é amor, então Deus não vai ligar, Deus não vai fazer nada de mal contra ela, e a pessoa vai vivendo a vida mundana que quer, não é? Fora da direção de Deus. E o que acontece com tais pessoas? Sempre o desfecho da história é o mesmo: sofrimento, muito sofrimento. A pessoa sofre muito nessa terra. E você acha que Deus Pai não se entristece com isso? Claro que se entristece. E o que Ele pode fazer? Bom, enquanto a pessoa não se arrepender e não se voltar para Deus, Deus não pode fazer nada. Ele vê a pessoa sofrer e não pode fazer nada, porque Ele alertou, Ele falou, mas a pessoa não quis obedecer. Então, só resta para a pessoa se voltar para o Pai com toda a humildade de seu coração, sinceridade, sim, buscar a Deus por misericórdia, por perdão, reconciliar-se com o Pai Celeste, fazer o propósito de passar a obedecê-lo a partir de então e, claro, abandonar os caminhos errados. Aí, Deus renova a comunhão com a pessoa, Deus renova, né? E a pessoa então começa a ser levantada de novo. Deus é misericordioso, mas o sofrimento que a gente passa nessa terra não é culpa de Deus, sempre é nossa culpa, né? Então eu vou falar para você um texto aqui da primeira carta de Paulo aos Coríntios. É um texto que, olha, está na Bíblia, então não vai brigar comigo, não vai discutir comigo, tá bem? Não vai achar ruim comigo, é um texto pesado sim, mas esse texto está aqui para a nossa advertência, como a Bíblia mesmo diz, que coisas que aconteceram no passado servem para a nossa advertência, para que a gente não cometa os mesmos erros e que não aconteça conosco, né? Os males que aconteceram com aquele pessoal, tá? Então olha a bondade do nosso Pai, Ele deixa registrado na Bíblia para que a gente não faça os mesmos erros. Se a gente fizer os mesmos erros, sofreremos as mesmas consequências. Porém, se a gente andar de acordo com a vontade de Deus, agradando ao Pai, nós vamos ter sucesso em tudo quanto fizermos. Seremos como aquela pessoa do Salmo 1, sabe que tudo quanto faz dá certo, prospera, tá bem? Mas antes de falarmos sobre isso, por favor, já deixa o like pro canal aí, aperte o botãozinho gostei,
inscreva-se em nosso canal. Se você ainda não está inscrito, ative o sininho das notificações para que você possa ser avisado pelo YouTube quando lançarmos um vídeo novo. E também, se você quiser, aproveite o espaço dos comentários logo abaixo para você escrever nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e nós assim o faremos, tá bem? Olha só, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, Paulo está escrevendo para crentes. Essa carta não é para descrente, não é para incrédulo, tá? É para pessoas que já aceitaram Jesus. Olha o que ele diz. Geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade. Imoralidade aqui no caso é pecado sexual, tá? E imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Quer dizer, nem os pagãos, nem o povo que não conhece a Jesus pratica tal coisa. Ele fala, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai, ou seja, ter relações sexuais com a madrasta. Versículo 2, e contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, Paulo, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia, quer dizer, o sujeito que pratica isso, seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Jesus Cristo amado. Olha que advertência solene, grave, séria. Olha o que ele diz. Ele diz que ele ficou sabendo que na igreja havia um homem que estava tendo relação íntima com a sua madrasta, com a mulher de seu pai. Isso era proibido até pela lei romana. Até pela lei romana, que eram pagãos, né, cruéis, eles proibiam isso. Muito menos isso deveria acontecer entre os crentes, mas estava acontecendo. O sujeito era crente, aceitou Jesus, muito provavelmente cheio do Espírito Santo, porque a Bíblia fala, que Paulo fala aqui na igreja de Corinto, todo mundo só queria falar em línguas, então ele provavelmente era cheio do Espírito Santo, mas veja, uma pessoa, mesmo sendo cheia do Espírito Santo e fala em línguas, ela tem ainda o livre-arbítrio para escolher o que ela quer fazer. Se ela quer fazer o bem, ela faz. Se ela quer fazer o mal, ela faz. Só que o que ela fizer, ela vai colher o fruto. Se ela fizer o bem, ela vai colher o fruto do bem que fez. Se ela fizer o mal, ela vai colher a consequência. Como diz a Bíblia, maldição sem causa não se cumpre. E aí, Paulo dá uma reprimenda nos membros daquela igreja, dizendo que eles não fizeram nada, não aconselharam o rapaz, não falaram para ele parar, que ele estava errado, ninguém chega junto ali para dar um basta na situação. Então Paulo fala assim, já que vocês não fizeram nada, eu vou fazer, eu já sentenciei, como se estivesse presente, eu não estou aí fisicamente, mas em espírito eu estou, que esse homem seja entregue para Satanás. Meu Deus do céu! Tem gente que vai ficar de cabelo em pé com essa palavra. Meu Deus, como é que Paulo pôde fazer isso? Porque o sujeito estava pecando e fazendo mal para a igreja. O sujeito estava contaminando outras pessoas que fariam também esse mesmo mal. Veja, ele fala assim, olha, que seja este homem entregue para Satanás, para que o corpo, a carne seja destruída, mas o espírito seja salvo no dia do Senhor. O que Paulo quer dizer com isso? Se o homem estava continuando no pecado, não saía do pecado, não se arrependia, tá? Estava contaminando outras pessoas, porque outras pessoas podiam pensar assim, bom, se ele faz, também posso fazer, né? Então, já que estava acontecendo isso e o cara não mudava, Paulo fala, eu entrego para Satanás. Veja que ele não diz que eu vou pedir para Deus te castigar. Não. Deus não castiga. O mal já existe no mundo. Deus não precisa fazer nada de mal contra alguém, porque o mal já existe no mundo. A pessoa, quando ela peca, ela sai da luz e entra nas trevas. Quer dizer, a própria pessoa já cai em maldição, já cai na mão do diabo. Não é Deus que empurra a pessoa e nem Deus que faz o mal para a pessoa, não. Na verdade, Deus permite que a pessoa faça o que ela quiser. Né? É isso. Então,
Paulo, quando ele fala eu entrego para Satanás, não é no sentido de que Paulo desejava o mal para ele, mas é como se Paulo falasse, se esse sujeito teme andar no erro e não quer se consertar, então, se ele está no erro e no pecado, já está na mão do diabo. Então, que a carne seja destruída. O que significa isso? Significa que aquele homem poderia ficar tão doente, e olha, a Bíblia está cheia de relatos que falam de pessoas que ficaram doentes por causa do pecado, tá? Mas voltando no assunto aqui. Então, aquele homem a quem Paulo entrega para Satanás, ele poderia ficar tão doente que, sofrendo tanto numa cama, que no final da história ele, claro, né, ia cair em si, percebendo que ia morrer, ele ia pedir perdão a Deus, né, porque é assim que acontece. Às vezes a pessoa só se arrepende no último momento de vida, que ela percebe que vai partir, ela tem noção que do outro lado existe ou o céu ou o inferno, ela não quer ir para o inferno, então ela vai pedir perdão a Deus, vai se acertar para poder viver para sempre com Deus, mas a carne vai ser destruída, entendeu? É assim que acontece. Certa vez o Senhor Jesus falou para um homem que ele havia curado. O homem era paralítico há 38 anos, por causa de pecado, e Jesus o curou. E depois Jesus fala para ele, não peques mais, para que algo pior não te aconteça. Ou seja, Jesus estava dizendo, se você já ficou doente por causa de um pecado, se você voltar a pecar depois de receber o perdão de Deus, a vida é sua, é você que decide se vai pecar ou não. Mas se você pecar, algo pior vai te acontecer. Quer dizer, se o sujeito era paralítico, ele podia ficar tetraplégico. Se ele não mexia só da cintura para baixo, ele podia não mexer do pescoço para baixo. Podia acontecer. Mas veja, não é Deus que faz isso. Jesus estava advertindo apenas. Estava ali dando uma advertência, um alerta. Não peque, pecado traz desgraça. E eu pergunto para você que está me ouvindo, está vivendo em pecado? Algum pecado na sua vida? E você, eu não preciso explicar qual que é o pecado. Tem gente que pergunta para mim, pastor, fumar é pecado? A pessoa sabe que é pecado. Se ela faz a pergunta, é porque no íntimo dela ela sabe que está errado. E não importa a quantidade, se é um ou se é a fábrica inteira de cigarro. É pecado sim. Você bebe bebida alcoólica como crente. Como crente. Você acha que não tem nada demais? Pois muito bem. Quando você bebe, você está fazendo que nem esse sujeito aqui, ó, que saía com a madrasta. Você pode falar, não, pastor, eu só bebo, eu não saio, eu sou fiel à minha esposa, eu não adultero, não traio. Mas em que sentido que você é igual àquele homem? No sentido de dar um mau testemunho. Porque tem pessoas que são fracas para beber e quando bebe, o primeiro gole volta no vício que tinha antigamente. Tem pessoas que foram libertas do vício do álcool, passaram anos livres do álcool, dando um bom testemunho, servindo a Deus, produzindo fruto para Deus, mas porque viu um crente beber, e um crente mais velho do que ele na fé, falou, se aquele crente pode beber, eu também posso. E aí quando o primeiro gole que toma, volta todo o vício, a pessoa cai no mundo, se perde de novo. Olha que perturbação, não é verdade? Nós vemos por aí até líderes religiosos, evangélicos, que dizem que não tem problema beber, que conta que eles vão prestar para Deus. Porque eles podem até falar, porque eu me controlo. Mas e o fraquinho na fé que não tem força para se controlar? O que ele vai pensar? Ele vai pensar, puxa, se o meu bispo lá, ele bebe, né? Ou o meu pastor lá, ele bebe, então eu também posso. Olha o mau testemunho. É por isso que Paulo fala aqui o motivo de dar um basta naquela situação que estava acontecendo. Ele fala assim no versículo de número 6. Não é bom o vosso orgulho, vocês estão orgulhosos porque vocês são de Jesus? Não é bom isso daí, no sentido de que, ele fala assim, vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Quer dizer, ele está fazendo assim, um mau exemplo que você dá, os outros vão ver e podem seguir esse exemplo. Um pouquinho de fermento faz a massa crescer. Fermento na Bíblia sempre tem relação a pecado, tá? Fermento na Bíblia é um tipo de pecado. O fermento que incha a massa, né? Então o pecado ele começa a contaminar, se espalhar. Isso destrói a igreja, destrói a vida dos irmãos, destrói a espiritualidade das pessoas e pode levar muita gente para o inferno. Eu pergunto de novo para você, há algum pecado que você está vivendo? Pois arrependa-se hoje. Hoje é o dia do arrependimento. Que dia que é o dia do arrependimento? O dia que você escuta Deus falar pela palavra dele, por uma pregação, e você sabe que está errado em alguma coisa e não quer se acertar. Pois tome muito cuidado,
tá? Porque do mesmo jeito que aquele homem foi entregue para Satanás, você também pode ser entregue. Eu não quero que você tenha medo, eu quero que você tenha entendimento. Deus não vai fazer nada contra você. Sabe por que ele não vai fazer nada contra você? Porque quando você peca, o diabo já está com a mão em você. Ele começa a te destruir. Deus não precisa fazer mal para você, porque o diabo já vai fazer. O diabo só sabe fazer isso. Então, arrependa-se agora, porque se houver arrependimento, você pode pedir perdão a Deus, Deus vai te ouvir e vai te purificar. E vai cancelar toda essa condenação. Aí o diabo não tem mais poder para tocar na tua vida. Entendeu? É paralisado. Você vai perguntar, pastor, aquele homem da Bíblia, o que aconteceu com ele? Ele ficou canceroso numa cama? Ele ficou paralítico? O que aconteceu? Deu um derrame nele, um AVC, ficou lá tudo torto, né? Comendo pela mão dos outros, fazendo sujeira na própria roupa, né? Tendo que usar fraldão. Naquela época não existia isso, né? Era muito mais difícil naquela época. Você vai dizer, o que aconteceu com esse homem? Bom, na segunda carta aos Coríntios, porque esse texto está na primeira carta, na segunda carta aos Coríntios, Paulo fala de alguém que se arrependeu. Embora o texto na segunda carta aos Coríntios não seja muito claro, dá a entender que seria esse homem. Então Paulo fala assim, ali, olha, o sujeito se arrependeu. Então, recebam ele com amor. Se vocês perdoam ele, eu também perdoo. Olha que graça, né? Olha que maravilha que é o amor de Deus no nosso coração. Paulo fala, se esse homem se arrependeu, então receba ele de volta. E também não fiquem jogando na cara dele o que ele fez. Eu acho que a vergonha que ele passou, a dor que ele passou, começou até a ficar doente, né? Ele já sofreu o suficiente. E ele se arrependeu por causa disso. Ele entendeu que estava errado e estava sofrendo por causa do pecado. Ele se arrependeu. Perdoem ele, porque eu também perdoo. Recebam de volta com amor, para que tudo corra bem entre vocês. Então, provavelmente, esse homem se arrependeu. Deu tempo, né? Por isso que eu digo para você, meu amigo e amiga, não culpe a Deus pelas coisas ruins que acontecem na sua vida. Analise você mesmo, se não é você o culpado de tais coisas estarem acontecendo, tá? Porque às vezes a gente quer justificar o pecado. Ah, eu peco por causa disso, eu peco por causa daquilo. Não existe justificativa. Eu tenho que amar a Deus, servir a Deus acima de tudo, fazer a vontade dele. Eu sei que eu não sou perfeito e nenhum de nós o é ainda. Um dia seremos. Mas podemos buscar a perfeição como Paulo fala. Eu tenho que deixar o passado para trás e seguir em frente, né? Eu tenho que ir identificando algum erro na minha vida, me acertar com Deus, para que Ele possa me purificar e me proteger 100%. E a caminhada continua, rumo às bênçãos, às vitórias nesta terra e principalmente quando chegar a hora para entrarmos na nossa casa eterna, que é o céu. Tá bem? Vamos orar? Você gostaria de pegar um copo com água e colocá-lo aí? Vai lá pegar. Não quer pegar água? Não acredita nisso? Não tem problema, faz conforme a sua fé. Vamos falar com Deus? Se você tiver que pedir perdão a Deus por alguma coisa, faça agora. Hoje é o dia do perdão, o dia do arrependimento, o dia do acerto com Deus, né? E muita coisa vai começar a se acertar assim que você se acertar com Deus. Falemos com o Pai. Pai bondoso, rico em misericórdia, muito obrigado por mais este dia que o Senhor nos concede. Obrigado por mais este dia que o Senhor nos concede na Tua presença. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor não está nos ameaçando, mas o Senhor está nos advertindo que se andarmos errado, nós mesmos vamos nos colocar em problemas. E o Senhor não quer isso, Pai, porque o Senhor nos ama. Qual é o pai que se alegra em ver o filho sofrer? Nenhum. Pelo contrário, o pai se entristece. Mesmo sabendo que o filho merece aquela situação ruim porque procurou aquilo, o pai se entristece. Mas, Pai, o Senhor é rico em misericórdia. Então, Pai, essa pessoa que pede perdão a Ti por algum pecado, perdoa. Essa pessoa que pede misericórdia ao Senhor, tem misericórdia. Essa pessoa que estava no pecado, mas agora entendeu o porquê que ela deve parar de pecar, perdoa, Pai. Dá uma nova oportunidade para essa mulher, para esse homem, essa pessoa que estava magoada, essa pessoa que estava magoada com o marido, com a esposa, com o pai, com a mãe, com os filhos. Essa pessoa está perdoando todo mundo agora, Pai, porque ela sabe que guardar mágoa também é pecado. Essa pessoa que hoje, Pai, está fazendo um voto contigo de largar de fumar, largar a cervejinha do final de semana, abandonar essas coisas mundanas e malditas, porque ela sabe que por essas pequenas brechas o diabo entra na vida dela. Mas ela está pedindo perdão a Ti e fazendo um voto de acertar a vida contigo, Pai, de abandonar esses hábitos ruins.
Ouve, Pai, a oração que essa pessoa te faz. Responde, Pai, a essa pessoa que te pede pela cura, pela saúde, pela restauração das suas forças. Essa pessoa, Pai, que foi vítima de um AVC, tem misericórdia dela, Pai, cura essa pessoa que eu te peço em nome do Senhor Jesus, que o poder do Senhor passe por este corpo, restaurando, Pai, a saúde dessa mulher, desse homem. Também te peço, Pai, olha para os filhos dessa mulher que pede a Ti, Senhor. Livra-os dos vícios, das drogas, das más companhias, do tráfico. Meu Pai, opera uma obra grandiosa nessa família. Tudo isso para a Tua honra e Tua glória. E restitui, Pai, para essa pessoa a alegria da comunhão contigo, já que ela está se acertando com o Senhor. Pai, também te peço, para finalizar esta oração, abençoe esse copo com água, nele coloque a unção do Teu Espírito Santo e no uso ou no beber desta água, que essa pessoa receba a sua vitória. Tudo isso para a Tua honra e Tua glória. Em nome do Senhor Jesus, amém. Muito obrigado e graças a Deus. Muito bem, meu amigo e amiga, acabamos de orar. Beba da água se você colocou, se não colocou, não tem problema algum. Medita nessa palavra, tá? Está na Bíblia, é uma palavra dura? Sim, para muita gente é, mas para a gente que entende as coisas espirituais, né? A gente está tranquilo com essa palavra, né? Então, cada um pode escolher o caminho que quer seguir, o caminho do bem, o caminho do mal, o caminho de agradar a Deus ou o caminho de obedecer a Deus. Só que cada um colhe aquilo que planta, né? Então, a partir de hoje, plante o que é reto aos olhos de Deus para que a sua colheita seja uma colheita de milagres, tá bem? Deus te abençoe grandemente e até o próximo vídeo.